Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar, é mais uma reflexão para você, tá bom? Especialmente porque, digamos assim, que vocês estão inteirados aqui na internet e sabem muito bem do que está acontecendo. E eu queria falar hoje sobre justamente essas polêmicas envolvendo alguns cristãos, não é? Especialmente aqueles que fazem parte do meio musical, né, artístico evangélico, o meio gospel. Sem citar nome de ninguém, não é necessário porque são tantos escândalos ou tantas polêmicas de cantores evangélicos que abandonaram o gospel para se sentirem mais soltinhos, estão dando opiniões políticas e até criticando quem mantém um posicionamento um pouco mais conservador, não é? Que é o suficiente vocês entenderem isso. Há muito conteúdo assim na internet, tá? Vídeos em alta muitas vezes. E eu queria comentar um pouco sobre isso, porque o que eu tenho notado no posicionamento de muitos desses evangélicos no telinha, não é? É que eles têm uma visão um pouco estranha das escrituras, não é? Eu estou sendo modesto, um pouco não, muito estranha das escrituras. E sobre o cristianismo. Na verdade, não é nenhuma visão da escritura, porque não parece que eles têm conhecimento bíblico, que eles se importam em ler a Bíblia ou sabem como ler a Bíblia. Eles têm opiniões formadas a partir de suas próprias percepções, de suas próprias emoções e experiências. Só isso, tá? Então são revolucionários, é o que eles são. Eles não têm nenhum tipo de respeito por tradição, não se importam com o desenvolvimento teológico da igreja e nem querem saber disso. Nem querem saber disso. O que eles querem é dar suas opiniões em programinhas de televisão ou de internet, em podcasts, não é, para ficarem lacrando. Essa é a realidade. E o que acontece? Eu tenho notado, não é, que não somente esses que estão em destaque, mas muitos outros que o seguem têm um pensamento muito estranho sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre como Deus se relaciona com o ser humano. E uma das questões que eu tenho percebido é que essas pessoas têm uma aversão muito grande ao Antigo Testamento. E toda vez que alguém vai exortar e dizer bem assim que tais práticas são pecado, não é? Essas pessoas, elas vêm em defesa do pecador, não é? E se posicionam contrárias nesse sentido à palavra de Deus, não é? Nós não precisamos que homens venham em defesa dos pecadores. Cristo vem em defesa do pecador. É ele quem faz isso, tá? Mas as pessoas querem ser tão piedosas assim e acabam com isso rejeitando a palavra de Deus, porque no fim eles acabam entendendo que existe um dualismo, uma dicotomia na palavra de Deus, onde o Antigo Testamento representa uma era severa, uma era onde Deus é irado, uma era onde você não sabe o que é graça e, portanto, não se pode usar esse texto, não é, que só nos serve de testemunho histórico, não é nada aplicável para nós, não é? Não se pode usar esse texto para, por exemplo, guiar a vida dos cristãos e nem dizer o que é certo ou o que é errado. Basicamente, esse pensamento, não é, tem crescido no meio evangélico. Infelizmente, cada vez mais os evangélicos têm se tornado antinominianos ou antinomistas, não é? Eles estão buscando cada vez mais essa autonomia. Rejeita-se uma teonomia e abraça-se cada vez mais uma autonomia. E eles têm redefinido o conceito de amor. Então você vai ver aí alguns cantores que saíram do meio gospel defendendo, por exemplo, pessoas que estão que são contra os cristãos, não é? Os princípios bíblicos, e acabam tendo amparo nesses falsos crentes, porque são falsos, não é? São falsos. Quando uma pessoa distorce a escritura assim desse jeito e lê a Bíblia a partir de uma lente moderninha, marxista, não é? Ou a partir de qualquer lente, de qualquer ideologia, essa pessoa está se portando de maneira falsa, não é? Isso não é ser fiel, tá? Isso não é ser coerente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Não é? E o que acontece? Então, se eu fosse dar um nome para essas pessoas que são chamadas de cristãs ou fizeram parte do meu gospel, não é? Eu não chamaria de cristão. Não é? Para mim, isso não são cristãos. Esses são novos marcionitas. É o que eles são. Porque, entenda, a questão todinha rejeitando o Antigo Testamento, não é? E redefinindo quem é Deus, ou então rejeitando o Antigo Testamento e entendendo que aquilo passou, é fruto de um entendimento de que, de alguma maneira, Deus, no Antigo Testamento, ele era mais severo. Eles não chegam a negar ou dizer que era outro Deus, como Marcião fazia, um dos hereges, não é, do segundo século da história da igreja. Marcião negava, Marcião rejeitou totalmente o Antigo Testamento.
Ele fez esse dualismo e entendeu que há um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo. E eles são opostos entre si. É quase que um yin e yang, não é? Versão cristã barra herege. Então, assim, então há um Deus mau no Antigo Testamento. E evangélicos de hoje, que têm rejeitado também e se tornando cada vez mais antinominianos ou antinomistas, também têm um pensamento assim. Não chegam a negar que é o mesmo Deus, mas pelo menos que Deus mudou. Né? Ele simplesmente mudou. Entende a situação? Ou então que o pai é severo e o filho não. O filho é amoroso. Então, assim, existe esse pensamento, sim, ainda que eles não admitam, mas é assim que eles tratam a Escritura quando defendem, por exemplo, o mal. Quando querem justificar o mal e acham errado que cristãos genuínos, cristãos fiéis, apontem nesse sentido, pela palavra de Deus, aquilo que está errado. Como se nós não pudéssemos julgar. Nós não podemos julgar de maneira injusta, mas de maneira correta, quando aquilo é contra a palavra de Deus, nós precisamos julgar, tá? E não podemos, de forma nenhuma, em nome de um politicamente correto, ficarmos do lado, concordarmos, apoiarmos e aplaudirmos aquilo que é errado, aquilo que é pecado, segundo a palavra de Deus. Nosso posicionamento como cristão deve ser firme, tá? Se é errado, isso tem que ser dito, tá bom? Então o que acontece? Marcião tinha essa mentalidade, não é, de rejeição, essa dicotomização, esse dualismo acerca da palavra de Deus, tá? E eu vejo isso também hoje nos cristãos. E aí, para concluir, eu vou citar, não é, na verdade, eu vou ler um texto da palavra de Deus, justamente em resposta esses cristãos, não é, esses marcionitas modernos, esses os cristãos nutelinhas, que estão falando o que não sabem sobre Jesus Cristo, tentando, não é, ensinar a nós cristãos de verdade como é que se lê a Bíblia, tá? E aí você vai pensar aí, pessoas como, por exemplo, a Priscila Alcântara, deve conhecer aí, até mesmo Felipe Neto já entrou nesse negócio de querer falar quem Jesus é. E tem um monte de gente dizendo bem assim, olha, desses aí, né? Dizendo que Jesus é um cara legal, né? Jesus é demais, é maravilhoso. O problema é a sua fanbase, não é? O problema são os seus seguidores, eles que estragam tudo. Olha só, né? Olha só. Então, a turminha da lacração, a turminha revolucionária progressista, quer ensinar a cristãos genuínos como se lê a Bíblia. Quer dizer para nós cristãos, não é, quem é Jesus Cristo, como ele é. Quer dizer que nós estamos errados. Entende a situação? Essa é a mentalidade. E aí eles vêm com essa ideia de que, veja, nós cristãos, ou a igreja, como assim eles acusam, né? Nós é quem condenamos as pessoas. Nós é que somos intolerantes. Não é? Nós é que somos sexistas, misóginos, racistas, não é? Nós é que somos tudo isso. A intolerância e o ódio está com um cristão genuíno, não é? Mas a turma moderna vai querer fazer essa dicotomização e vai dizer, ora, o problema não é Jesus então. Não é Jesus. Jesus é um cara legal. Não é? O problema é que os cristãos entenderam errado Jesus Cristo. Sabe aquela conversinha feia de comunista? Deturparam Marx. É a mesma coisa. Tá? Aí vão dizer que nós deturpamos a Cristo, nesse sentido. E apresentam para as pessoas um Cristo fantasioso, dizendo bem assim, olha, Cristo não é aquele que os cristãos estão pregando em suas comunidades. De jeito nenhum. Cristo é quem nós estamos dizendo. Cristo é esse líder ou Deus, digamos assim, que é bonzinho, que é, sabe, relax, é um Cristo meio rasta, meio hippie, é um Cristo que aceita tudo, é um Cristo que é o cúmulo da tolerância, é um Cristo que não vê mal em nada, é um Cristo que não proíbe, é um Cristo que não condena. Quem condena são os cristãos, Cristo jamais. E aí é bom lermos a palavra de Deus, tá? Para as pessoas saberem quem Cristo é e o que ele disse, tá? E o que ele disse. Primeiro de tudo, Cristo é Deus, tá? Ele é Deus. Ele está acima dessas bobagens que vocês pensam. Mas vamos ler o que Cristo disse. Vamos saber se afirmar que pessoas que vivem na prática do pecado, que acabam valorizando, digamos assim, e promovendo o mal, se não se arrependerem, irão para o inferno, certo? Essa é a nossa convicção cristã, não é? Vamos saber se isso realmente é uma fala nossa, é uma invenção, é uma teologia que nós inventamos ou é o próprio Cristo quem diz isso? Mateus capítulo 5, no contexto em que Jesus está explicando como obedecer aos mandamentos, é o que Jesus está fazendo aqui. Ele está confrontando inclusive legalistas fariseus que se preocupavam apenas com o aspecto mais externo da lei, imaginando que eles se safariam, não é, do juízo de Deus,
não é? Porque esqueceram meio que Deus conhece o coração da gente. Então, Jesus chega a ser até mais severo do que os fariseus nesse sentido. Enquanto os fariseus se preocupavam apenas com aquilo que é aparente, com os aspectos mais externos, Jesus toca exatamente no coração, dizendo, olha, você pode não fazer externamente, mas se no seu coração é o que você quer, você está pecando. E olha o que Jesus ensina em Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. Ouçam com atenção. Isso, palavra de Cristo. Toda palavra é palavra de Cristo, aqui, da Bíblia, né? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno, no Geena. 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Não é? É claro que as palavras de Cristo, elas não referem-se a algo literal quando se fala de arrancar membros do corpo, não é? Ele não está dizendo para que você literalmente arranque seu olho, sua mão, seu pé. A figura é de linguagem. Mas há um propósito aqui. É dizer que se algo em você te conduz ao pecado, se algo em você é pecado, ampute, tire de você. Abandone essa prática, rejeite. Por quê? Porque é melhor você entrar no reino, digamos assim, sem um desses seus membros, do que todo o corpo perecer no inferno. Então, é melhor que você aprenda a lidar, não é, com a renúncia que significa seguir a Jesus Cristo, com o abandono do pecado, coisa que não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Todos nós somos pecadores, todos somos fracos, somos falhos, todos dependemos da graça de Deus. E não é fácil para nós dizermos não à nossa própria carne, às nossas vontades pecaminosas. E mesmo assim ele está dizendo, olha, arranque isso de você, afaste isso de você. Por quê? Porque é melhor que você perca isso na sua vida e sinta as dores, não é, de amputar algo que você tem vontade de fazer, mas você sabe que é pecado. Ampute isso, abandone isso, ainda que doa, ainda que faça chorar, sofrer, porque é melhor você entrar na vida sem isso, não é, do que todo o teu corpo, toda a tua vida ser condenada. São palavras de Cristo. São palavras de Cristo, tá? E continuando com a palavra de Cristo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, quando vai expor, ensinar, não é, e aplicar aquilo que Cristo ensina em sua palavra, ele vai ser muito categórico com relação a isso. Ele vai mostrar que a ira de Deus se manifesta dos céus, tá? Ele vai mostrar isso. Vocês podem ler o texto de Romanos 1, a partir do versículo 18, por exemplo, vai nos deixar isso muito claro. Ele fala no verso 18, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. É o que esses supostos cristãos, esses novos marcionitas, não é, têm feito. Eles estão suprimindo a verdade pela injustiça. Eles querem colocar a sua própria justiça. E no verso 19 nós lemos, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Não é? E vai continuando falando sobre isso. E perceba, as loucuras que eles cometem, não é? A irreverência, a falta de respeito, a distorção da palavra, a rebeldia contra Deus, que eles acham que é uma rebeldia contra uma instituição religiosa, contra a igreja, quando na verdade é rebeldia contra Deus e sua palavra, não é? Porque eles não leem Bíblia, então eles não conhecem esse texto que eu acabei de citar. Não conhecem a palavra de Deus de verdade. Então eles, citam uma coisa aleatória. Falam sobre amor, mas eles redefinem o sentido de amor. Eles dão um sentido marxista para o amor. Transformam o amor em um ato revolucionário, em algo revolucionário. O que é amor para eles é você seguir o seu coração, né? É você fazer aquilo que o seu coração deseja e não obedecer a Deus. Vai ler 1 Coríntios capítulo 13 e saber o que é a natureza do amor. O amor não foca com a injustiça, tá? Esse é o ponto. Certo? E Paulo conclui seu pensamento, depois vocês leem todo o texto aí, vocês conhecem muito bem. Eu vou ler aqui só a parte final, para vocês entenderem. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Tá? Acho que... Será que é preciso explicar isso melhor? Né? Eu não consigo entender qual é a dificuldade de entender isso. Verso 27.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. É difícil entender isso. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. O castigo é esse abandono, é permanecer no pecado, é não ser convencido de que isso é pecado. Isso é castigo. Então, só o fato desses falsos cristãos, esses bastionistas modernos, ficarem insistindo no erro, já é uma demonstração da ira de Deus sobre a vida deles, tá? Verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ok? É o que estão fazendo aí. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. É isso que está acontecendo com esses neomacionitas, não é? Verso 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Ixi, são criativos para isso demais. Desobedecem a seus pais, né? São insensatos, desleais, sem amor pela família. Ah, puxa vida. Será que é tão difícil de entender assim? Implacáveis. Implacáveis. E aí o verso final, verso 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Tá? Então, não se preocupa não. Não somos nós cristãos que matamos ninguém não. Tá bom? E são palavras, não é, que Paulo está dizendo às igrejas sobre o que se merece, mas quem aplicará isso é o próprio Deus. Então, marcionitas moderninhos que acham que são cristãos, tomem cuidado, tá? Jesus não é aquilo que vocês dizem. Ele é Deus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, tá bom? Ó o helicóptero. Helicóptero bem agora, velho. Mas tudo bem. Pessoal, qual é a sua opinião? Qual é a opinião de vocês sobre isso? O que vocês pensam sobre isso aí? Deixa aí nos comentários, porque é importante também. Participe do canal, não é? Faça com que o canal ele fique mais movimentado, tá bom? Lembrando sempre que opiniões são sempre bem-vindas, tá bom? Mas sempre com respeito, tá bom? Eu quero respeitar todos vocês e eu quero também que todos mantenham respeito, né? Uns com os outros aqui. É bom manter esse nível, né, de respeito no nosso canal. Valeu? Deus abençoe. Coopera com o canal aí.